Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 13 de novembro, sábado, a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Nossa Senhora no sábado. Peçamos à Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que nos ajude a caminhar, que nos ajude a corresponder à vontade de Deus em nossa vida. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje então somos convidados a refletir sobre esta palavra. O Evangelho de hoje fala, sobretudo, sobre a necessidade da oração. Então, vamos, de certa maneira, refletir sobre esta necessidade e depois pontuar uma questão importante, sobretudo na conclusão do Evangelho. Jesus conta aos discípulos uma parábola. É importante lembrarmos, a parábola é um ensinamento que se dá a partir de exemplos. É um exemplo que é dado, poderíamos assim dizer, que traz algo novo, uma notícia, um ensinamento novo. Então Jesus conta uma parábola para ensinar, para mostrar aos discípulos a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Ele traz então, diante da palavra de hoje, São Lucas nos dá esse relato, dois personagens. Um juiz injusto, que não temia Deus e também não temia homem algum, e uma viúva necessitada. A palavra nos fala que este homem não respeitava ninguém. Contudo, uma viúva procurava esse juiz constantemente pedindo-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. A palavra nos fala que por um longo tempo este juiz ele recusa atender o pedido dessa mulher, mas ela não desanima, ela continua insistindo. E a palavra nos diz então que esse juiz chega a um ponto e começa a refletir: essa viúva já está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. Isso então é o pensamento desse juiz. Jesus utiliza, portanto, desse exemplo para mostrar a bondade de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Esse homem é indiferente a esta mulher e
porque está sendo incomodado, ele procura atender o que esta mulher está pedindo. Deus, por outro lado, nos ama, nos quer bem. Ele nos ama e vem ao nosso encontro. Por isso, escutai, diz o Senhor, escutai o que diz esse juiz. Deus não fará, se esse juiz injusto diz isto, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam e esperam, confiam nele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus fará justiça e o fará bem depressa. Amados irmãos e irmãs, o que é a justiça de Deus? Poderíamos refletir. Com toda certeza, é o amor dele que é derramado sobre os nossos corações. O amor dele que é derramado sobre as nossas vidas. Deus cuida, Deus ama, Deus quer bem. Portanto, esta necessidade de oração, de certa maneira, nos remete a um pensamento de Santo Agostinho. No Yucat, sobretudo o que diz sobre o catecismo para jovens, há um pensamento de Santo Agostinho quando se fala da necessidade de orar sem desanimar, que diz assim: enquanto vivemos, lutamos. Se continuamos a lutar e não desistimos, é sinal de que o Espírito de Deus habita em nós. E se um dia, lá na frente, a morte não nos encontrar como vencedores, ao menos nos encontre como lutadores. Portanto, a oração é esta luta constante. É esta luta, é este desejo de sempre estar em intimidade com o Senhor. E a conclusão do Evangelho diz algo. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Olha a pergunta de Jesus. Será que quando ele vier na parousia, na segunda vida, ele vai encontrar fé ainda no mundo? Providencialmente, esta leitura ela acontece hoje no sábado, dia dedicado à Virgem Maria. É importante lembrarmos porque o sábado é dedicado à Mãe de Deus e nossa. Todo ano nós celebramos o Tríduo Pascal, que é para nós o grande mistério do amor de Deus, e compreende-se a partir então da grande celebração que se inicia na quinta-feira da Paixão, né? Nós temos a sexta-feira da Paixão, o dia em que Jesus entrega a sua vida por cada um de nós, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa sexta-feira, então, permeia o sábado também. Amados irmãos e irmãs, dentro da tradição, há então um pensamento que diz que quando Jesus morreu, a fé da igreja se extingue. Por quê? Se a fé ela é transmitida pelos apóstolos, e os apóstolos estão com medo, estão desanimados, estão apavorados diante da morte de Jesus, isso significa que a fé, de certa forma, se esvaiu. Contudo, amados irmãos e irmãs, a fé só não acabou porque ela residia em um único coração, como que uma única chama em meio ao ofício das trevas. E este coração, que mesmo sem compreender a totalidade dos mistérios, confiava na graça e no amor de Deus, é o coração da Virgem Maria. Em Maria reside a fé da igreja no sábado santo. Em Maria a fé se encontra guardada. Por isso Maria é considerada a mãe da igreja, porque no coração de Maria a fé da igreja se manteve viva. Amados irmãos e irmãs, peçamos, portanto, a Mãe de Deus e nossa, que nos ensine a ter fé, que nos ensine a amar a Deus, que nos ensine, enfim, a ter profunda intimidade com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.